Bom, pessoal, na etapa anterior, numa outra videoaula de criação do disco de sistema de instalação do sistema operacional Windows, eu mostrei como é os passos ali de você instalar o sistema operacional Windows. E agora esse outro passo é para a gente ver como faz, para a gente aprender como faz ou como é feito a instalação do sistema operacional Linux Ubuntu. Bom, o processo é um pouco diferente, até porque o sistema operacional é diferente, né? Como eu havia falado para vocês, são sistemas com arquiteturas diferentes, né? O sistema de arquivo é totalmente um diferente do outro, né? Só relembrando que para o Windows eu utilizo o sistema de arquivo NTFS, para o Ubuntu eu tenho outras opções, mas uma das mais usadas é a estendida 4, tá? Tem outros tipos aí mais avançados, mais atuais. E o tipo que eu vou mostrar aqui é utilizando o sistema operacional Linux Ubuntu 17.10. Bom, até o momento dessa visualização aqui, por uma aula anterior, onde tem uns links ali, onde eu mostrei para vocês os links das edições e versões do Ubuntu, a última versão que a gente tem ali é a 19 alguma coisa, tá? Então eu mostrei para vocês ali numa outra aula anterior, onde tem todos os links para fazer o download. Bom, o processo não podia ser diferente aqui com relação a BIOS. Estou repetindo aqui todo o passo, mas a única coisa que vai ser diferente é a parte da instalação. Então vou pular aqui, eu já falei numa outra aula anterior. O processo é basicamente o mesmo, mas o processo de instalação é diferente. Bom, eu coloquei aqui o link para você abrir aqui o vídeo, né? Eu coloquei o link aqui para você abrir o vídeo, para você aprender a criar o disco de instalação, né? Com múltiplos sistemas operacionais, utilizando o Yumi, né? Então você vai ter o link aqui explicando onde você vai clicar, né? O link, correto? Ou então você vai olhar e entrar lá pelo YouTube e ver também as aulas, tá? Bom, aqui você vai ter o primeiro passo, que é a criação da instalação do Multiboot. Eu já mostrei isso aqui também nessa videoaula, como é que você cria ali. No caso, eu coloquei num pendrive de 8 GB, mas você tem a opção de botar um outro maior. Eu consegui colocar 3 sistemas operacionais nessa videoaula aqui. E aqui a continuação é para a gente começar a fazer o acesso a BIOS. Bom, no meu caso aqui, eu utilizo um Pavilion G4, um HP Pavilion G4. E aqui no Pavilion, a forma de acessar ali a BIOS é utilizando a tecla ESC, tá? Então tem todo o passo aqui. Só lembrando que dependendo da sua máquina, se você não souber, você pode tentar uma dessas teclas que eu estou explicando aqui, ou fazer a pesquisa na internet aí para descobrir qual a forma de acessar lá a BIOS, a configuração, enfim. Bom, só voltando aqui um pouco na BIOS, pessoal, relembrando aqui algumas coisas. Quando você, por exemplo, lá na sua BIOS, você altera a hora e quando você desliga e liga, a hora continua voltando, continua desatualizado, você tem que comprar uma bateria CR2032, tá? Para estar retirando lá, abrir o gabinete do desktop, comprar uma bateria chamada CR2032, retirar ela com muito cuidado e colocar. Então, só abrir ali o gabinete, observar onde ele está. Eu já havia mostrado isso nas aulas anteriores também. E ali você vai ter a opção de ter o acesso à bateria que não está tendo mais carga, você vai lá e troca, tá? Bom, a BIOS, pessoal, é um firmware, tá? É um sistema, né? Um aplicativo, é um sistema, certo? E esse sistema ele é colocado dentro de um chip. Esse chip ele permite a mesma memória do pendrive, a memória flash, que permite você atualizar inclusive a BIOS, tá? Então, o passo de atualizar a BIOS, você tem que entrar lá no site do fabricante, você tem que abrir a BIOS,
olhar ou pelo manual da placa-mãe, olhar, geralmente você tem que abrir, e observar qual o modelo da placa-mãe, certo? Então tem que ser exatamente aquela placa-mãe, aquele modelo de placa, ter a certeza, pesquisar na internet. Geralmente os fabricantes têm um site ali exclusivo daquele, né, um site exclusivo daquela placa-mãe, e aí você vai consultar e ver qual é a BIOS que você pode atualizar. Só lembrando que a BIOS ela tem que ser atualizada por uma pessoa com conhecimento. Você pode pesquisar também e obter mais conhecimentos a respeito de como é que você faz a atualização, beleza? Então, voltando aqui. Bom, aí você pode acessar ali, né, no passo 2 aqui, no caso aqui dela eu pressiono o ESC, pressiono a tecla F9, escolho a opção Boot Device Options, né, eu estou mostrando aqui também na aula, na parte anterior, como é que faz, Boot Option Menu, e aqui eu tenho onde eu escolho o pendrive. Geralmente pode aparecer aqui com o nome do seu pendrive, ou Mass Storage Device, né, pode aparecer SanDisk, ou qualquer outro, dependendo do nome do pendrive, tá? Então esse disco de instalação ele vai aparecer ali, quando você cria ele. E aí se você quiser aprender mais aí, fazer na prática como é, você clica aqui. Ou olha as aulas aí no YouTube. Bom, depois disso eu escolho e pressiono Enter, né? E caso eu deseje instalar em outro computador que não seja esse, o ideal é pesquisar como ter acesso a BIOS para executar este passo, tá? Então aí você vai pesquisar de acordo com o que você tem em casa para você treinar. Bom, aí vai aparecer a janela do Yumi. Depois que eu coloco aquela parte lá, tenho acesso, né? Nessa janela do Yumi, eu vou escolher aqui Linux Distribution. Só aqui em detalhes que o Linux ele vai mostrar essa parte aqui do Linux, ele vai mostrar todos os sistemas operacionais, né? Que eu criei no Multiboot com Linux. Então ele vai separar aqui. Esse aqui também, todos os que eu tiver feito ali, digamos um disco de instalação com Windows 7, ou 8, ou 10, e aí eu posso criar vários aqui, ele também vai aparecer quando eu clicar aqui, tá? Bom, próxima janela. Nessa janela aqui eu posso escolher qual sistema operacional que eu desejo instalar, certo? Aí no caso, como é o Ubuntu, eu vou escolher ali. Como o exemplo da aula eu criei o Mint e o Android e o Ubuntu, os três juntos, ele vai separar ali, tá? Então, vai escolher e pressiona a tecla Enter. Na próxima tela, nós vamos escolher a opção Boot Ubuntu 17.10 Desktop AMD64 ACPI Off, tá? Aí essa etapa ele vai carregar ali, né, as informações na memória, né? Vai carregar o sistema operacional na memória e em seguida ele vai para a próxima tela, que é a tela de instalação, tá? Bom, nessa janela aqui, pessoal, a janela de instalação, bem-vindo. Na janela de instalação que a gente pode começar a fazer a instalação do Linux Ubuntu. Então, uma coisa bem interessante é que logo de antemão, que você pode estar configurando inclusive aqui a rede, tá? Se ele às vezes precisar algum dos arquivos para repositório. O Linux, geralmente, ele instala ali alguns recursos que vem no CD, para ele ficar mais compactado, né? Na ISO. E aí, quando você vai fazer a instalação, geralmente ele pede alguns arquivos que são importantes ali para ele atualizar ou até mesmo baixar. Então aqui ele vai te dar logo essa opção aqui de cara para você configurar a internet. Pode ser cabeada, pode ser sem fio, tá? Bom, nessa janela vamos selecionar o português do Brasil do lado esquerdo, tá? Aqui. E aí temos, quando nós clicamos aqui no idioma, só detalhe, pessoal, sempre atentar para o português do Brasil, tá? Quando for clicar aqui nessa seleção. E aí temos dois botões, o experimental Ubuntu, essa execução aqui, essa opção executará o modo live, o Ubuntu irá rodar direto do pendrive e não será instalado. O outro botão é o botão instalar o Ubuntu.
Nesse caso, ele vai permitir a instalação quando clicamos nesse botão, tá? Então, só relembrando aqui, só falando aqui um pouquinho, o Ubuntu, pessoal, todos os sistemas operacionais Linux, ele é diferente com relação aos sistemas operacionais macOS, né? macOS e o Windows. Por quê? Porque os dois eles só funcionam se você instalar no próprio HD físico. Então ali você tem que ter o HD fixo, né? Mas fazer uma instalação física somente no HD. E aqui nesse caso nós temos a opção, o Linux, nós temos a opção de rodar ele no pendrive, tá? Então isso é muito interessante quando você quer, por exemplo, ali recuperar algum arquivo que você não consegue pelo Windows, né? Você tem um arquivo ali importante, no Windows deve ter dado algum problema, pode ocorrer de ter dado algum problema nos arquivos de inicialização, né? O boot, por exemplo. E aí, às vezes, você quer recuperar alguma coisa ali que deu algum problema na partição, ou algum vírus, ou algum arquivo foi danificado sem querer. Você pode também fazer a reparação do Windows, né? Caso você não consiga, aí nesse caso você pode pegar o Ubuntu também, né? Só lembrando que o sistema operacional Ubuntu é um sistema operacional, ou falando logo em termo geral de todos os Linux, que ele tem a opção de rodar no modo live. Você não é obrigado a fazer a instalação do sistema operacional e pode rodar para fazer qualquer coisa. Essa é a grande diferença do Linux o, para o Windows e o macOS. Então é uma vantagem muito boa com relação a isso, tá? O grande problema ali é que você muitas vezes não tem a opção de, dependendo da versão, você não tem a opção de alterar o idioma, né? Geralmente quando você roda no modo live, ele só vem com a opção de você ter o idioma em inglês, tá? Mas isso não quer dizer que você consiga mexer da mesma forma que você consegue mexer no português, você consegue desenrolar tranquilamente no idioma inglês, tá? Então, clicando nessa opção instalar o Ubuntu, o próximo passo vai ser nessa janela aqui, que nós vamos marcar a opção Install Third Party Software. Então, essa primeira aqui, certo? A gente vai marcar essa primeira opção, correto? Para que ele possa instalar alguns recursos de gráfico, e rede sem fio, o próprio hardware e outros arquivos de mídia, tá? Então, marcando aí, você vai clicar no botão continuar. Na janela de instalação, na próxima janela, aí nós vamos ter a opção de apagar disco e reinstalar o Ubuntu. Essa opção a gente tem que marcar aqui. Bom, essa opção, pessoal, ele vai criar automaticamente ela vai criar automaticamente a partição, né? Se eu tiver livre ali, uma partição livre, uma partição completa, ele vai me mostrar ali. Ele vai ocupar todo o disco, por exemplo, tá? Se eu tiver um disco ali de 1 tera e colocar ele para fazer esse tipo de instalação, ele vai ocupar ali. Mas detalhe que ele vai conseguir reconhecer, né? Eu tinha falado no aula anterior que quando você instala o Linux, seja qualquer versão, ele tem ali o Grub. O Grub é aquele aplicativo, né? É um sistema de inicialização do, 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 do Linux que vai reconhecer todos os sistemas operacionais, né? Já falei isso na aula anterior. Então ele vai aparecer ali todos os sistemas operacionais, né? Logo na inicialização. Então se tiver Windows, né, que você colocou ali para rodar o Grub, ele vai reconhecer o Windows e vai aparecer o Windows e o Linux para você, no caso de dois sistemas operacionais em uma instalação física, escolher qual sistema operacional que você vai estar carregando, né, da sua máquina que você tiver instalado esses dois sistemas operacionais, no caso do Windows e do Ubuntu. Bom, essa opção aqui, pessoal, é uma opção que ele vai fazer a instalação direta, tá? Então, essa instalação aqui, ali, se tiver o espaço no HD, todo ele vai ocupar ali o que ele vai utilizar na instalação, tá? Esse outro exemplo aqui, é o modo de criptografia, tá? Então, ele criptografa tudo, certo? Que você for fazer.
na instalação, tá? E esse outro aqui é que é o importante, eu até falei também sobre o sistema, sobre partições, tipo de partições e sistema de arquivos, eu falei sobre o LVM. O LVM é o Logical Volume Manager. Então, esse LVM é onde eu posso ali, por exemplo, que eu vou instalar primeiro o Windows, por exemplo, e lá na janela de criação de partição, se eu for criar, por exemplo, ali 100 GB para o Windows, eu posso, por exemplo, ali um HD de 1 TB, né, colocar 100 MB para o Windows, ou colocar 200 GB para o Windows, 100 GB para o Windows ou 200 GB, e aí o que eu tenho de resto de partição eu não crio, e se eu for criar com aquele resto da partição, que é a partição estendida, onde eu posso criar as partições lógicas, né? E aí, utilizando o LVM, eu vou determinar qual partição eu vou criar, certo? Que eu vou criar ali para fazer a instalação, tá? E aí você pode escolher qual espaço ali que você vai estar utilizando, determinando um espaço mínimo ou um espaço para fazer a instalação do Linux, né? Qualquer versão do Linux ali, tá? Qualquer distribuição do Linux. E aí você vai escolher essa opção para escolher um pouco, eu até falei na aula anterior, como é que você escolhe ali faz uma LVM, né? Utiliza a LVM para criar uma partição. Correto? E aqui você pode fazer uma opção avançada. Aí é necessário você conhecer um pouquinho ali sobre partições, tá? Então, esse aqui ele vai permitir você fazer as partições aqui através do LVM, e aqui você também é a mesma forma, só que aqui você pode criar, remover, a mesma forma aqui, tá? Pode criar, remover, aproveitar o espaço, criar NTFS. Só lembrando que o Linux ele cria qualquer partição, tá, pessoal? O Windows ele faz somente a partição NTFS, correto? Então, descendo mais aqui um pouco, vou clicar ali no botão instalar agora, marcando aquela primeira opção. E agora na próxima janela, ele vai perguntar se eu desejo escrever as mudanças no disco. E ele informa que as partições serão formatadas no sistema de arquivo ext4. Então, cliquei lá naquele botão instalar agora, ele vai aparecer essa janela, tá? E aí, ele tem a opção aqui, né, de eu poder voltar à tela anterior para fazer escolher qualquer outra configuração mais avançada. E aí ele vai me mostrar aqui, ó, que as tabelas de partições do dispositivo a seguir serão mudadas. Aí ele vai mostrar ali, que eu havia falado, que a forma com que o Linux reconhece todas as partições é essa aqui, SD, e o número da unidade de disco, né? Disco rígido ali. E aí, quando ele tem as partições ali, ele vai identificando cada partição como aqui no caso é a principal, é a letra A, e vai para B, vai para C, e assim vai, assim sucessivamente, tá? Bom, aí ele mostra aqui a mensagem, as seguintes partições serão formatadas. A partição 1, descanse, tarará, tarará, como ext4. Então aqui o passo é clicar em continuar. O próximo passo ele vai mostrar o fuso horário. Vamos deixar esse rio branco aí, clicar em continuar. Na janela layout do teclado é que vamos escolher aquele teclado lá, né? O teclado ABNT1, ABNT2, essa diferença aí você também pode escolher. Mas o padrão que a gente tem atualmente é o padrão ABNT2, né? Ele já, quando a gente clica aqui no idioma português do Brasil, que é o idioma do layout do teclado, automaticamente ele já vem para cá selecionando isso, tá? Então, clicar aí no botão continuar. Próxima tela, nós vamos escolher o nome do usuário, que será o usuário que irá utilizar ali. Digamos ali, pessoal, esse primeiro usuário é o usuário administrador. Qualquer recurso que você vai fazer dentro do sistema operacional, né, qualquer ação, ele vai te pedir uma senha. O Linux ele é
com relação a qualquer coisa que você vai fazer, acessar uma pasta do sistema, né? Utilizar o terminal do Linux, vai fazer uma atualização, ele vai estar sempre pedindo a senha. Qualquer passo que você tomar ali dentro, ele vai estar pedindo a senha. Justamente por uma questão de segurança, tá? Então, aqui nesses primeiros campos, você vai colocar o nome do computador, aqui é diferente, geralmente você pode colocar o mesmo nome no nome da máquina. Esse nome do seu computador é o nome que vai ser identificado na rede, tá? Então, numa rede ali de computadores, o seu computador vai ser reconhecido por esse nome. Digamos ali de uma loja. Então, loja de material de construção. Aí eu coloco aqui, por exemplo, o nome da máquina. Vendedor 1, vendedor 2, é o nome, ou PC1, ou máquina 1, ou máquina 2, ou PC2. E aí vai. Esse nome do computador é o nome que a máquina vai ser reconhecida na rede. E esse seu nome aqui é o nome do usuário que vai estar utilizando aí a máquina. Em seguida, que é o nome do usuário, aquele nome do usuário que vai estar aparecendo lá, que no caso é o usuário administrador, tá? É o administrador, o superadmin. Esse superadmin é o principal ali, né? O usuário principal, né? O superusuário, né? O superadministrador. E esse superusuário é que ele vai dar direito ali a fazer qualquer configuração na máquina. Então, como fazer uma atualização, criar usuários, excluir usuários, né? Você pode determinar com que os usuários ali que você vai criar, você determine se ele vai ser um usuário limitado, um usuário administrador, tá? Enfim, aqui é onde você coloca geralmente o nome do usuário que você vai estar como o superusuário, tá? O administrador. E aqui você vai colocar uma senha, né? Uma senha, ou se você deseja criptografar aqui, né? Essas opções aqui. Se você colocar em iniciar a sessão automaticamente, ele não vai te pedir a senha, tá? Todas as vezes. O ideal é você deixar essa opção aí desmarcada, sempre solicitar a senha para entrar e criptografar minha senha pessoal, que nesse caso aqui, minha pasta pessoal, desculpa. Então, nesse caso aqui, ele vai dar uma criptografia lá nas pastas, nas suas pastas, para evitar que qualquer usuário entre lá nas pastas e tenha acesso ou visualize, tá? Então, próximo passo é agora clicar no botão continuar. Após a finalização da instalação, será apresentada uma mensagem informando que a instalação foi concluída. Clicar no botão reiniciar agora. E o próximo passo é a tela de logon ou login. E aí, nesse caso aqui, ele vai aparecer o usuário listado. Se tiver vários usuários aqui, vários usuários que você criou, ele vai aparecer aqui, tá? Então, aqui, clicando nele, ele vai pedir a senha, você vai colocar a senha. E em seguida, vai ter acesso ao sistema, tá? Digita a senha ali e vai fazer o logon no sistema. Bom, carregando isso aí, nós vamos ter a área de trabalho. A área de trabalho do Ubuntu é apresentada. Então, a partir de agora, iremos configurar a internet e instalar os aplicativos. Bom, nesse caso aqui, vocês estão observando que esse processo de instalação está cabeado, já aparece aqui, tá? Então, está cabeado aqui para ele poder fazer a instalação a instalação dos pacotes ali que são necessários para concluir a instalação do Ubuntu. O ideal é quando você for instalar, ter uma internet ali, né, conectada para estar fazendo essa atualização, tá? Bom, próxima tela é a tela de configuração da internet. Então, você vai clicar aqui no botãozinho de desligar, vem aqui nas configurações. E em seguida, o próximo passo, você vai escolher, no caso da rede sem fio, né, o exemplo que eu estou mostrando. No caso de rede cabeada, você com um roteador que ele atribui ali um serviço de DHCP, que é o IP dinâmico, o IP que é atribuído de modo dinâmico aos computadores da rede, você pode colocar ali o cabinho, né? Coloca o cabo de rede na placa de rede do computador e ele vai já identificar de forma automática, né? Se não for, você tem que fazer todo o processo manual. Aí você tem que ir lá nas mesmas configurações, né? E nas configurações. Em seguida, vem aqui em rede. E aí ele vai aparecer aqui do lado as configurações de rede que você pode fazer. Mas isso aí vai ficar para uma outra
para uma outra videoaula. Então, aqui nesse caso, eu clico no botão Off, desmarco essa opção Off, deixo ativo, para ativar a procura pelas redes, e em redes visíveis aparecerão todas as redes disponíveis. Para ativar uma rede sem fio, clicar 2 vezes sobre o nome da rede e digitar a senha. Então, aqui no meu caso, como eu estou usando cabeada, aqui as redes vão ficar aparecendo. Você vai clicar sobre elas para colocar a senha que você tiver. E o próximo passo é fazer a atualização dos pacotes do Ubuntu, tá? Então, para fazer essa atualização, você utiliza, né, ali o modo terminal. O terminal ele é parecido com a tela do DOS do Windows, tá? E em seguida você vai digitar o comando ali sudo espaço apt-get espaço update e pressionar a tecla Enter. A atualização vai demorar um pouco e depende aí da internet que você está utilizando também, tá? Depende da taxa de transferência ali, ele demora um pouco. Quando você pressionar Enter, ele, como eu estou utilizando aqui um sudo, que é um comando que ele vai exigir a senha do superusuário, do usuário administrador, ele vai pedir a senha, você vai digitar a senha e ele vai fazer a instalação de todos os recursos, tá? Ao final ele vai mostrar lá que ele finalizou, né, teve êxito, e aí você pode fechar e reiniciar a máquina para efetivar as atualizações. Bom, tem uma outra forma aqui que é fazer a atualização da central de programas, que são os aplicativos ali que você tem, né? Então, você fazendo aquele passo anterior, ele já vai atualizar. Então, muita coisa do próprio sistema operacional Ubuntu, né? E aqui nós vamos ter também como atualizar ou ver programas, né? O Ubuntu, ele tem uma espécie de... tem uma loja virtual, tipo a Play Store, né? O App Store da Apple. E aí, você tem a opção de escolher os aplicativos que você deseja instalar. Mas, geralmente, o bom é você baixar, né, os arquivos e fazer a instalação, tá? Os aplicativos de instalação geralmente levam a extensão .deb, tá? .deb ou .tar, certo? Que é um arquivo compactado, tar. E aí, geralmente, você tem a opção de fazer essa instalação do aplicativo ali. Então, o aplicativo você não conseguir baixar, você pode colocar lá no Google, pesquisar aí no Google, né? O nome do programa, .deb, e aí ele vai encontrar, você pode baixar aqui direto e fazer a instalação, tá? Então, é um outro recurso de você também estar baixando ou atualizando os aplicativos, correto? E aqui vocês vão ter já a tela de atualização. Então, para atualizar, eu vou clicar nesse íconezinho aqui para fazer a atualização. Bom, a partir de agora o Ubuntu está atualizado. Bom, eu falei para vocês que o navegador padrão aqui é o navegador Firefox. E detalhe, o pacote Office padrão do Ubuntu, bem como todos os sistemas operacionais Linux, é o pacote Office LibreOffice, tá? Então ele já vem ali nativo de todos os sistemas operacionais Linux, certo? No Mint aqui o ícone do Firefox é diferente, tá? E cada um ali, se você vê que veio desatualizado, você pode baixar o .deb também para atualizar o pacote Office, tá? Bom, no mais é isso. Dúvidas, perguntas, você pode fazer diretamente lá pelo grupo.